China as pessoas comem formiga, é verdade? Hoje a gente vai tentar fazer uma coisa do futuro. Hoje a gente está aqui em Mountain View, na sede do Google, na Califórnia, e aqui tem gente do mundo inteiro. Se você prestar atenção, você consegue ouvir várias línguas. E é o lugar ideal para fazer um teste. Será que a gente consegue conversar com alguém que fala uma língua completamente diferente de português, só usando o Google Tradutor? Olha só, ele tem aqui uma opção de conversa. Eu coloco a minha língua português. Vamos supor que eu fale com alguém em alemão. E é só eu clicar aqui e falar a minha palavra em português. Oi, tudo bem com você? E ele vai traduzir para o alemão. E depois a pessoa fala em alemão e ele traduz de volta para o português. Será que esse negócio dá certo? We have more than 1 billion active users. So we currently support 103 languages. Those 103 languages cover 99% of people who are online. So at this time we mostly focused on continuously improving quality for existing languages because it basically covers so many people and we translate 140 billion words every single day. So we focus on things that bring more value to more people. Quando vocês ouvem falar do Brasil, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Wenn Sie von Brasilien hören, was kommt als erstes in den Kopf? Dass sie bei der Fußball-Weltmeisterschaft ganz schlecht gespielt haben. Que eles jogaram muito mal na Copa do Mundo. So on a high level, the way it works is that we use technology similar to search technology. When we crawl the web and we find any open content that was already translated by humans. For example, United Nations documents, for example, news sites that we know that were translated, let's say, from English to Portuguese. We put it into our training set and then machines run through the training set and effectively learn the language. On a high level, it works very similar to how human brain works. There are millions of layers of neurons. You translate one word and then the triggers go to the next level, adds another word and you translate up to a sentence. No Brasil, quando a gente pensa nos países nórdicos, a gente sempre lembra de vikings. Brasiliassa, kun ajattelet Pohjoismaita, muistamme aina viikingit. Isso tá certo ou é um estereótipo errado? Onko se oikea vai onko se väärä stereotyyppi? Hieman väärä. Pouco errado. When I say something in Portuguese and the Google Translator translates to Chinese, it's a direct translation or it passes through English and go to Chinese? How it works? So what happened is that we decided to train multiple languages together to make all of them better. Most of the languages, it's indirect translation is going through English, and the reason is, if you think about what's available on the internet, as you can imagine, there is very little Portuguese to Chinese translations directly, but there is much more translation between Portuguese to English and English to Chinese. Vast majority goes through English. If you train a language that has a lot of training data, with a random language that doesn't have a lot of training data, most likely the nodes will improve. Just to demonstrate it, we trained Polish together with Vietnamese and Thai. As you can imagine, not a lot of similarities. No. Polish has a lot of data, Vietnamese and Thai not a lot of data, and they all improve like crazy. If you have a language with a lot of resources, a lot of training, and another language that does not, then basically it will work well. A gente sempre tem a imagem de que o país de vocês é um dos melhores para se viver no mundo. Vocês acham que é assim? Meillä on aina kuva, että maasi on yksi parhaista elää maailmassa, jonka uskot olevan niin. Joo, toi on totta. E toi é verdade. Let's say this has 10 billion training data words and training corpus. This one has 1 billion in training corpus, and that has 100 million. As you can imagine, because this doesn't have a lot of data, English to Korean will not be that great, but English to Chinese will be great. So the first thing, as I mentioned, low resource training. If you train all of them together, they will all improve, right? But imagine yourself now, Chinese to Japanese. Here you have zero training data, nothing. But like with human brain, you would know to speak English and Chinese and Japanese, you would be able to translate between Japanese to Chinese, right? So the same thing we see with machines. Outra coisa que a gente ouve muito da Alemanha é que vocês viajam bastante, é verdade? Wir hören auch sehr viel über Deutschland, dass sie viel reisen. Ja, ich glaube, das stimmt, denn überall, wo man Urlaub macht, gibt es mindestens eine Person, die auch Deutsch spricht. Sim, acho que é verdade, porque onde quer que você vá de férias, há pelo menos uma pessoa que também fala alemão.
That's true. So let's say we want to translate this sign. By the way, do you know what it is? Absolutely no idea. Se tiver alguém nos comentários que sabe o que está escrito ali, coloca aí, porque eu não falo, eu sei que tem alguma coisa ali para direita, se é que tem. So what do? First we do what we call grayscale input. By the way, it's so fast, it's faster than you blink. Then you basically create this another what's called contrast enhancing. You basically sharpen the areas where you potentially could have letters, right? We basically find connected pixels. So that's very important part. We actually also use neural networks for that. Because basically, it could be a letter, it could be a piece of dirt, it could be not a letter, it could be a picture, right? And then we basically, by connected pixel, we start recognizing the letter. Then you basically translate it, that's what it means, you see? You're doing translation, and you also do what we call augmented reality. We analyze the color and the shape of the font. We also analyze the colors around it. And when we do augmented reality, we just match it. Wow, that's great. No Brasil, a gente ouve falar que na China as pessoas comem formiga, é verdade? 在巴西，我们听说在中国人们吃蚂蚁，这是真的。但是我没有吃过蚂蚁。 Mas eu não comi formigas. Mas você conhece alguém que come ou existe algum prato que se coma formiga? 但是你知道有人吃或有任何吃蚂蚁的菜？ 我听说过，但是我没有见过。 Eu ouvi falar disso, mas eu não vi isso. Então eu acho que é mais uma lenda do que verdade, né? 所以我想这更像是一个传奇，而不是真理。也许是的。 Talvez sim. Eu vou conversando em chinês, muito legal. Muito legal. Outra coisa que a gente ouve falar é que lá se come carne de baleia. Vocês já comeram? Toinen asia, josta me kuulemme, on, että syömme valaan lihaa siellä. Ei syödä. Não. Você não precisa traduzir, já viu? Que absolutamente não. Quando você ouve falar do Brasil, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Ve Brezilya'yı duyduğunuzda akla ilk gelen şey nedir? Brezilyalı arkadaşım var ama Brezilya duyduğumda futbol geliyor aklıma. Eu tenho um amigo brasileiro, mas penso no futebol quando ouço Brasil. Well, one of the reasons we are investing so much in translation is that because roughly 50% of the content on the internet is in English, but only 20% of world population has any English skills. That means that people, when they get on the internet, they cannot effectively use it. So it's not a very friendly place for them. That's why we believe that it's so important to break language barriers, to allow people to find information. A lot of time, people talk about what prevents people from being educated to use internet. And usually people focus on infrastructure barrier, meaning you cannot afford the internet or you cannot afford the computer. And it's slowly going away because Android, mobile phones, they basically make it easier for you to access internet. But then you hit this language barrier that, you know, it's not a very friendly place if you don't know English. Existem outros países que também acham o alemão uma língua mais dura? Es gibt auch andere Länder, in denen Deutsch eine härtere Sprache ist. Ich glaube, es ist ein Stereotyp, dass Deutsch eine sehr harte Sprache ist. Man kann Schmetterling sagen oder Schmetterling. Eu acho que é um estereótipo que o alemão é uma língua muito difícil. Você pode dizer borboleta ou borboleta. Pra mim, você disse borboleta brava e borboleta mais brava ainda. Für mich hast du tapferer Schmetterling und tapferer Schmetterling gesagt. Quando você morava na Rússia, era frio como está hoje aqui na Califórnia ou muito mais frio do que na Califórnia? Когда вы жили в России, было холодно, как вы здесь сегодня в Калифорнии, или намного холоднее, чем в Калифорнии? В России было намного более холоднее, чем в Калифорнии. A Rússia era muito mais fria que a Califórnia. Tá uns 10 graus hoje aqui na Califórnia. Pra gente do Brasil tá bastante frio hoje. Бразильцам очень холодно. Ну, наверное, все познается в сравнении. Bem, provavelmente tudo é relativo. That's great. Thank you, Mark. Thank you. Uma das comidas mais famosas do Brasil é a feijoada, que tem muitos tipos de carne. Tem algum tipo de carne que você não come? ब्राजील में सबसे मशहूर खाद्य पदार्थों में से एक फेजोडा है जिसमें कई प्रकार के मांस होते हैं जो अगर फेजोडा वेजिटेरियन में आता तो मैं उसे ज़रूर ही टेस्ट करता
बट मैं शाकाहारी हूँ सो मैं फिजोड़ा नहीं खा पाऊँगा मुझे दाल चावल या सैंडविच से ही काम चलाना पड़ेगा Se vier no vegetariano, eu definitivamente testo, mas eu sou vegetariano. Então não vou poder comer de novo, vou ter que trabalhar com arroz de pulso ou sanduíche. Óbvio que ainda não funciona 100%, mas já dá pra gente se divertir bastante e vai ser muito louco no dia que isso aqui ficar rápido e mais preciso e a gente poder colocar um fone de ouvido com microfone e conversar com uma pessoa sem saber falar uma palavra da língua dela. 我没有见过在美 Tam olarak bilmiyorum ama ülkede duydum. हमारा यहाँ आखिरी दिन था अब हम यहाँ से योसेमिटी नेशनल पार्क जा रहे हैं Muito bom.